Então, pessoal, essa semana as nossas atividades estão referentes a um novo tema de estudo e ela já está disponível para vocês na plataforma, o texto de apoio. E na medida que vocês forem fazendo a leitura, vocês vão fazendo a resolução das questões. E eu quero comentar um pouco sobre esse período. E esse tema ele é muito importante porque ele reflete muito nos dias atuais, no cenário político, econômico e social que nós estamos vivenciando. Então, o primeiro ponto a gente entender o surgimento do fascismo e do nazismo como ideologias extremistas, totalitárias, é entender que essas ideologias surgiram após a crise do liberalismo, com a grave recessão econômica de 1929, dentro do período entre guerras, que vai surgir esse pensamento, essas ideias, Então, um primeiro ponto a gente destacar aí é que o liberalismo como ideologia que surgiu pós-revolução industrial, que era uma ideia dos grandes impérios que, ao explorar as colônias, estabeleceram a livre economia de mercado, ou seja, as empresas podiam trabalhar com a liberdade de produzir, de extrair matéria-prima e vender em todos os mercados parceiros, Então há uma intensa corrida pelas grandes potências europeias e americanas da época de influenciar regiões para adotar essa ideologia liberal, abrindo seus mercados econômicos para compra e venda de produtos. E isso vai, por um curto período de tempo, enriquecer e expandir a economia de muitas nações europeias, mas, por outro lado, algumas dessas potências vão se sentir fragilizadas e exploradas. Então nós vamos ter o primeiro grande conflito mundial entre esses países que estavam em expansão e que lutavam a cada dia mais pelo seu crescimento econômico. E essa guerra ela vai impor severas perdas para alguns países, como foi o caso da Alemanha, que depois da guerra vai se ver numa crise econômica muito grande. Vai ser também o palco do surgimento de uma nova ideologia socialista na União Soviética, que vai se formar com a saída da Rússia da Primeira Guerra, fortalecendo a ideia que aquele sistema liberal não era muito positivo, porque as empresas visavam lucro e, se houvesse uma crise econômica, o país ficava arrasado. Então era necessário
uma intervenção na economia, porque o liberalismo prevê que o Estado não pode intervir. Esse é o pensamento liberal. O Estado ele pode regular, mas ele não deve intervir nas relações econômicas. E aí, com a crise, do liberalismo e com o surgimento desses países com a ideia socialista, o Estado, ele vai começar a pensar na intervenção da economia. E isso vai surgir nos Estados Unidos, com Franklin Roosevelt, que vai entender que o New Deal, ou o novo acordo, aonde nós vamos intervir na economia como forma de sair da crise. Então, a política liberal vai ser substituída por esse novo acordo, esse New Deal, em que o Estado passa a intervir na economia para sair da crise. E aí ele vai estimular dinheiro para as indústrias, para elas continuar produzindo, e ele vai emitir mais papel moeda para circular mais dinheiro, incentivando a construção das grandes obras. No ano de 2011, eu conversei com um analista econômico que tinha viajado para os Estados Unidos, e aí ele que vivenciou lá, ele me contou que uma forma que os Estados Unidos utilizou para sair da crise foi investir em construções e obras públicas. E até ele falava assim, que de uma cidade para outra, as empresas foram asfaltando essas cidades como forma de absorver a quantidade enorme que tinha de desempregado. Então o Estado ele criou um cartão corporativo, como se fosse um Bolsa Família para o trabalhador, e aí o trabalhador ia trabalhar para essas empresas fazendo obras públicas como o asfalto das rodovias, pontes, viadutos, entre outras obras, e aí todo mês o governo pagava para esse trabalhador, depositando na conta dele um salário, e ele gastava esse cartão para gastar o dinheiro. E aí isso gerava circulação da economia. O governo depositava dinheiro na conta do trabalhador, o trabalhador gastava o cartão comprando, pagando aluguel, comprando coisa, alimentação, e isso vai fazer dinheiro circular na economia interna. Então foi uma forma que os Estados Unidos saiu da crise, um modelo que ele encontrou de investir internamente, já que os outros países não estavam comprando porque também estavam em crise. Então vai surgir nesse momento a ideia do nacionalismo, do investimento nas empresas nacionais para melhorar a vida das pessoas dentro do seu próprio país. Então vai cultivar a ideia do nacionalismo, que depois vai ser absorvida por outros países para sair da crise. E aí esses países eles vão adotar novos modelos ideológicos para também sair da crise, tanto política, econômica e social. E aí eles vão desenvolver regimes totalitários, ou seja, eles vão centralizar o poder na mão, de forma a favorecer a economia interna do seu país para também sair da crise. E aí muitos países que adotaram a forma de governar totalitária, como foi a Alemanha, como foi a Itália, a Espanha e Portugal, precisavam de pessoas com essas ideias. Então, um partido político na Alemanha viu, nos ideais de Adolf Hitler a ascensão
de uma ideia para a Alemanha recuperar economicamente. Só que as ideias nazistas, né? As ideias extremas de um fechamento da Alemanha em torno do povo alemão para sair da crise. E entre essas ideias nazistas, né, estava a ideia da eugenia, né, em que a Alemanha era para os alemães, assim como os Estados Unidos, né, eles tinham a ideia que a América era para os americanos. E então Adolf Hitler copiou essa ideia de que a Alemanha era para os alemães. Então quem vivia na Alemanha que não era alemães deveria ser punido, deveria ser morto, né, como aconteceu nos campos de concentração, né? Isso também vai acontecer na Itália. Mesmo a Itália tendo saído vitoriosa da Primeira Guerra, ela tinha uma crise econômica lá e social. Então Mussolini, ele vai também centralizar o poder nas suas mãos, dar um golpe de Estado para tentar tirar a Itália da crise. E aí ele vai estabelecer um governo totalitário, aonde ele vai intervir em tudo, né? Mas com ideias assim ditatoriais, racistas, punindo opositores, punindo pessoas que não aceitavam as ideias dele, né? E criando leis cada vez mais duras, mais impositivas, para tentar fortalecer essa ideia do patriotismo nacional, que a gente vê, infelizmente, presente nos dias de hoje no Brasil. E aí nós vamos ter, então, uma ascensão, né, desses regimes totalitários. Vamos abordar inicialmente o nazismo e o fascismo, né, que teve uma grande repercussão mundial, porque eram partidos ideologicamente de extrema direita, né, que não acreditava mais no liberalismo, né, e não aceitava as ideias socialistas. E para isso eles vão cultivar a ideia de um nacionalismo exagerado, e esse nacionalismo patriótico exagerado vai cultivar um ódio a estrangeiros e vai implantar ali uma ideia, né, de que as liberdades individuais, o controle social, econômico, político passasse a ser controlado pelo chefe máximo do país. E aí vão surgir líderes, né, que essas ideias vão ser incentivadas e a população refém, em parte, por esses ideais. Muitos vão aceitar essas ideias extremistas. Muitos vão ser pressionados a aceitar essas ideias extremistas. Outros vão ficar à margem desse sistema, né, extremista, porque quando vai surgir esse sistema extremista, tanto o nazismo como o fascismo, eles apostam na manipulação dos meios de comunicação para que a população saiba menos do que está acontecendo, né? E esse controle dos meios de comunicação, como uma forma de censura, né, como a criação às vezes de comerciais que manipulem a opinião pública, para que quando eles vão tomar uma atitude drástica, como o Holocausto, né, o extermínio dos judeus e outras etnias, parte da população só ficou sabendo bem posterior. Outra parte da população, como já foi manipulada mentalmente pelos meios de comunicação, vai aceitar aquilo como uma coisa normal,
né? E parte da população vai achar que aquilo foi mesmo uma atitude necessária para que seu país melhorasse, né? A economia e melhorasse a vida social. E esses temas nós vamos trabalhar durante essa semana.